Oi, boa tarde e boa noite. Seja todos bem-vindos e bem-vinda ao Santo Evangelho. Tempo do Natal depois da Epifania de Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 7 de janeiro, e o Evangelho de hoje é o Evangelho de São Marcos, 6:34 a 44. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Vamos ouvir a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelha sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhe muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastamos 200 denários para comprar pão e dar-lhe de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tende? E de ver, eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupo. E todos se sentaram, formando grupo de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, aí dando aos discípulos, para que os distribuísse, dividiu entre todos também os 2 peixes. E todos comeram, ficaram satisfeitos. Recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão, e também os peixes, o número dos que comeram. Os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, vimos hoje o milagre de Jesus, os milagres dos pães e dos peixes. Jesus estava no lugar deserto, ensinando os seus rebanhos de ovelhas, ensinando as pessoas. E já era tarde, e os discípulos ficaram preocupados, porque aquela gente não tinha o que comer, nem aquelas crianças. Então Jesus mandou que os discípulos dessem de comida. Disse Jesus: Dai-lhe de você mesmo de comer a este povo. Os discípulos então perguntaram que não tinha como comprar os pães para aqueles povo que era muita gente. E Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? E mandou que os discípulos fossem olhar. Os discípulos foram e falaram: Senhor, temos só 5 pães e 2 peixes. E Jesus mandou que os discípulos mandassem os povos sentar na grama verde, em grupo de 150 pessoas. Jesus pegou os pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graça,
e abençoou e mandou que os discípulos distribuíssem àquela multidão, formado de grupo. E todos comeram e ficaram satisfeitos. E ainda sobraram 5 toneladas de pães e de peixe. E todos ficaram satisfeitos e deram graça a Deus. Meus irmãos, Jesus dá de comida àquelas multidão. Jesus, ele fez o milagre dos pães, distribuindo, dando de comer a quem tem fome. Jesus nos dá uma lição, quando ele manda que os discípulos mesmo deem de comer àquelas pessoas. Então, Jesus pede desta forma que a gente dê de comer a quem tem fome, distribua os alimentos a quem precisa. Esta é a lição de Jesus para nós no dia de hoje. Amém? Que Deus abençoe e guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.